Agora, no tema de hoje. Hoje é o assunto do nosso conteúdo de hoje vai ser a busca da liberdade. Nos dias de hoje, a escravidão ainda existe no Brasil e em outros países. Que tipo de dificuldades os afrodescendentes ainda enfrentam em sua atualidade? Então, aqui nesse capítulo, um dos tópicos é resistindo à escravidão. Então é assim, os descendentes, né, os africanos, eles resistiam à dominação dos senhores de várias maneiras. Então eles preservavam seus costumes, praticando religião e cantando e dançando suas músicas, né? Então vai estar aqui, Os africanos e seus descendentes escravizados lutaram de diversas formas contra a dominação dos que foram submetidos. Eles resistiam à dominação do Senhor de várias maneiras, preservando seus costumes, praticando a religião e cantando e dançando músicas. Nesse período teve muita fuga, né? E eles conseguiam fugir, formando povoamento escondido nas matas. Então eles escondiam-se nas matas, né? As fugas, né? Das fugas eles corriam e escondiam na mata. Em locais de difícil acesso, que tinham o nome de quilombo. Então eles, né, faziam o povoamento deles lá, montavam o quilombo e as pessoas moravam lá. Os moradores do quilombo, eles eram conhecidos como quilombolas. Além dos escravizados da origem africana, viviam nos quilombos muitos indígenas e brancos pobres. Então não era um tipo só de pessoa, todas as pessoas ficavam com eles, né? Aí vem Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares teve assim, os quilombos durante o combatimento pelos senhores e pelo governo, que temiam em um número cada vez maior de escravos, fugisse e abrigasse nessas comunidades. Apesar das perseguições, os escravos fugitivos formaram quilombos em todas as regiões do Brasil. Um dos mais importantes dele foi o Quilombo dos Palmares, que se formou na região, Quilombo dos Palmares, que se formou na região de Serra da Barriga e atual estado de Pernambuco. O Quilombo dos Palmares existiu quase todo o século XVII. Então ele existiu por esse período e chegou assim a cerca de 20 mil habitantes, vivendo em 11 mucambos ou povoamento, né? Ele era organizado nos moldes dos reinos africanos. Cada mocambo tinha um chefe e esse chefe elegia um rei que governava todo o quilombo. Aí nós vamos comentar sobre o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um líder principal do Quilombo dos Palmares, um grande guerreiro. Ele comandou os seus homens e conseguiu resistir a diversos ataques enviados, né, para destruir o quilombo. No ano de 1695, uma grande tropa foi enviada do governo pernambucano para destruir o quilombo. Essa tropa, comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, e contava com quase 3 mil homens armados. Depois de resistir durante dias os ataques, o quilombo foi invadido e destruído. Muitos quilombolas morreram e sobreviveram. O que sobreviveram foi levado de volta para o cativeiro. O Zumbi, ele conseguiu escapar com vida. Só que ele foi traído por um companheiro dele, por um antigo companheiro dele, que caiu numa emboscada e acabou sendo morto. Ele se tornou um símbolo, da luta no Brasil e atualmente, dia 20 de novembro, comemora o dia da morte de Zumbi e comemora-se nessa data o Dia Nacional da Consciência Negra.
Então, ó, chega outro capítulo, o fim da escravidão. Em meados do século XIX, né, ganhou força a abolição da escravidão. Então teve uns participantes do movimento abolicionista que foram jornalistas, advogados, militares e políticos, além dos ex-escravos. Por meio da imprensa, os jornalistas como José do Patrocínio e o advogado Luiz da Gama puderam divulgar suas ideias na luta pela liberdade. No século XIX, surgiu uma lei que era contra a escravidão no Brasil. Em 1850, foi proibido o tráfico dos escravos da África para o Brasil e foi proibido pela lei Eusébio Queiroz. Eles criaram dois tipos de lei, tá? A lei do ventre livre e a lei do sexagenário. A lei do ventre livre, essa lei tornou livre os filhos de escravos nascidos a partir daquela década. E a do sexagenário, essa lei tornou livre os escravos que tivessem mais de 60 anos de idade. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea e deu fim a quase 350 anos de escravidão no Brasil. Tá? Então, pode ver que da página 234, né? 234 a 236, eu grifei. O que eu grifei, vocês vão grifar também aí na apostila de vocês, tá? Porque nessas 3 páginas, para hoje, nessas 3 páginas, vocês vão receber o questionário. Então, o questionário que eu estou mandando, vocês vão pesquisar nessas 3 páginas. Estão nessas 3 páginas. Então, grifem também. Quem tiver marca-texto, quem não tem, pode fazer com lápis de cor, tá?